planeta para nascer. Amar avenidas novas, Praça de Londres arder. Quero um martelo e grima. Bueno, he hablado de los sistemas como un todo, de la evolución de los números, un sistema, de este referencial, que es lo perfil de los alumnos. Y ahora voy a empezar a hablar un poco de las medidas más concretas. Y voy a hablar principalmente de dos, porque hay otras, más dos. Una en torno de lo... En torno significa otra. A vuelta de lo currículo. Del currículum. Y otro en vuelta de la educación inclusiva. Porque para nosotros estas dos áreas se completan. Para nosotros la visión es que todo es currículo. ¿Por qué? Porque es la obligación de una escuela democrática garantir aprendizajes a todos, aprendizajes de calidad. Entonces, ¿por qué precisas de una educación inclusiva? Porque la sociedad no es justa. Por eso tienes que tener medidas específicas que te garantan que todos tienen acceso al currículo. Por eso la grande movida se ha hecho a partir de lo currículo. Sí. Todo ha empezado en el currículum. A volta del currículo. Lo primero problema identificado es la sobrecarga del currículo. Había mucha, ¿no? Los currículos muy extensos. Eran muy largos. Otro problema, un currículo completamente centralizado. Significa que no importa dónde estás, en Portugal, lo currículo es era lo mismo. Todos tenían que aprender lo mismo, todos tenían que enseñar lo mismo. Portugal no hay comunidades autónomas, no hay regiones, no hay nada, por tanto todo venía del ministerio, ¿no? Sí, el ministerio tenía en todo el territorio portugués tenía que aprenderse exactamente lo mismo. Lo mismo. Sí. Por eso dos problemas. Lo primero, lo exceso, porque la tendencia era de juntar más cosas. Poner cada vez más cosas. E depois era impossível de fazer qualquer gestão desse currículo. Então muitos professores se acercavam de los manuales escolares, sí, quitavam os programas, os documentos curriculares e o currículo era o manual escolar. Sí. Para garantir que tudo era, que se hacía, tudo se fazia. Não havia a tradição de desenvolvimento curricular. De pensar o currículo em função do contexto. Então, ha empezado este trabalho de desarrollo que habemos feito com as associações profissionais. E isto ha sido muito contestado. Eso es directamente con los profesores, ¿eh? Los profesores representados en sus asociaciones. Significa que los profesores de matemática tienen sus representantes, que es la Asociación Portuguesa de Profesores de Matemática. Los profesores de Historia, lo mismo. Pero en Portugal teníamos un problema, principalmente con la matemática y las lenguas, que venían del anterior gobierno. Lo anterior gobierno, lo ministro, se estaba muy cerca de las universidades. Por eso, el pensamiento de él era que todos los buenos alumnos llegasen a la universidad. Chegassem à universidade. E por isso han-se criado as chamadas sociedades científicas. Sociedades científicas da matemática, sociedade científica da física, tudo com professores das universidades, que eram aqueles que comandavam o que era los profesores de secundaria. Isso. Muitas destas associações profissionais vinham muito de movimentos da sociedade. Muitos deles, por exemplo, os professores de matemática, muito ligados ao movimento da escola moderna. Não sei se lo conhece, o movimento da escola moderna. Por isso, muito pensamento social, e aí houve muitos problemas para que todos aceitassem que a mexida no currículo, os cambios no currículo fossem feitos por professores. Por quê? Porque a academia dizia, não, nós é que sabemos. Porque tradicionalmente os professores universitários eram os que establecían. Eram amados e se dizia que queremos um novo programa para a matemática. E lo hacían la universidad, no lo hacían los profesores. Por isso, aquilo que tivemos não foram novos programas. Os programas se quedaram tal e qual.
E o secretário de Estado que disse foi: vamos fazer aprendizagens essenciais. Aprendizagens essenciais. E vamos alterar o modelo de avaliação das aprendizagens. Significa que foram hechos documentos muito simples, chamados aprendizagens essenciais. Aprendizagens essenciais é aquilo que importa. Por isso, os professores de matemática, a associação representativa de los professores de matemática, ha olhado para o programa, mirado o programa e ha dicho: isto é fundamental. Isto é acessório. Não significa o mínimo, é diferente. Significa lo que es verdaderamente importante. No son mínimos, son cosas esenciales. No, Cosas esenciales. Entonces, fueron feitos esses documentos para todas as áreas do currículo e todos com o mesmo template. Sim, esquema. Mesmo esquema de aprendizagens. Significa estas aprendizagens têm que ser realizadas por todos. E se há uma tentativa de horizontalizar o currículo. Então, foi ver o que da matemática vai estar próximo daquilo que é ensinado na física, ou na biologia, ou nas ciências, ou na história. Por isso, se pusermos todos estes documentos, há pontes, links para ajudar os professores a trabalharem. Se entiende la cuestión horizontal, ¿no? No es solo vertical, sino porque havia muita compartimentação de los saberes. Vertical. O niño aprendia matemática uma hora, depois cambiava para a geografia, era outro mundo. Otro mundo. E por isso tínhamos alunos que eram muito buenos na matemática e depois eram um desastre na geografia. Então, o objetivo é aprendizagens reais, em contexto. E para isso, se há dado o que chamamos autonomia e flexibilidade do currículo. Por isso, as aprendizagens essenciais é o currículo nacional e há uma margem, cerca de 25%, que cada agrupamento pode variar. Escolher, variar. Eso es muy reciente, ¿no? Eso es muy reciente. Ha empezado 3 años atrás com um piloto, uma experiência para todos os agrupamentos que lá quiseram fazer. Nós perguntamos que agrupamentos querem pensar um piloto de autonomia e flexibilidade curricular. Quando os documentos estavam estabilizados, demoramos, no primeiro ano de governo, foi fazendo o perfil dos alunos, as aprendizagens essenciais. Começamos pelo currículo. Depois tínhamos um outro grupo trabalhando as questões de la inclusão. Por isso, no terceiro ano, começamos o piloto e esse piloto foi monitorizado por uma universidade, Universidade do Porto, e pela OCDE, uma avaliação externa da OCDE, que os mesmos que fazem o PISA. Estiveram em Portugal, fizeram questionários, visitaram agrupamentos e produziram um relatório muito interessante, que disseram muito boas ideias, coisas muito interessantes, atenção que tem este perigo, né? E por isso, quando terminamos o primeiro piloto, que era um piloto ainda assim grande, alargado por todo o país, com estes 2 relatórios, um de uma universidade e outro da OCDE, produzimos a nova lei para o currículo. E com essa nova lei do currículo, que tem a base as aprendizagens essenciais, é esta flexibilidade do currículo, que significa que tienes uma margem para mexer, alterar o que chamamos a matriz. A matriz é aquilo que diz que todos os alunos têm que ter 3 horas de matemática, 2 horas de história, 1 hora de... Então, essa matriz pode ser modificada. E, por exemplo, num determinado contexto, a escola pode decidir que, bom, é matemática mais, eu prefiro reduzir a matemática e pôr mais artes.
E que eu garanto é que, havendo artes, eu vou estar trabalhando matemática. Mas eu quero um currículo centrado nas artes. Então, eu tenho 25% onde eu vou dar mais força às artes. Temos uma portaria que nos permite que as escolas proponham um plano mais autónomo, mais flexível, mas tem que vir aos serviços centrais para ver se as aprendizagens essenciais estão a ser cumpridas. Vou dar um exemplo. Siempre que queden Há garantizadas. escolas, por exemplo, que se querem centrar muito nas artes, mas há escolas que se querem centrar muito no desporto. Deporte. Não problema, mas temos que garantir que todas as aprendizagens essenciais estão garantidas. Significa que podes praticar muito desporto, mas fazendo desporto, os alunos têm que estar aprendendo Matemáticas. matemática. E por isso estamos promovendo cada vez mais uma ensinança que seja muito interdisciplinar. Muy interdisciplinar. Tenemos, por exemplo, um pouco como os jesuítas estão fazendo na Catalunha, juntando 2, 3 professores com grupos maiores Más grandes. e trabalhando por projeto, mas garantindo que o currículo está nos projetos. Porque nós tínhamos alguma experiência de trabalho por projeto nas escolas, mas muitas vezes os projetos eram depois do currículo e só para alguns. Fizemos já mais que uma conferência nacional com estas associações profissionais, todas as aprendizagens essenciais. O perfil, este documento também, tudo consulta pública, tudo em consulta pública. As primeiras versões estiveram em consulta pública. Deste documento, a nova lei do currículo, nova lei da inclusão, as aprendizagens essenciais, tudo foi a consulta pública. Muitas vezes, discussões nas comissões do Parlamento. Se discutió mucho en el Parlamento. No Parlamento, sim. Las comisiones del Parlamento. Porque mesmo a esquerda, em algumas áreas, porque o Partido Socialista com os partidos de esquerda tinham maioria. Mas muitas vezes, principalmente por questões sindicais, a esquerda no pensaban lo mismo. não pensava o mesmo. El Partido Socialista y la izquierda no pensaban. Sí, porque la izquierda, principalmente la izquierda, porque en Portugal los sindicatos están muy colados a la izquierda. Muy pegados. Y por eso muchas veces el pensamiento era y los profesores, y los profesores, y los profesores. Cuando nosotros decíamos, no, mas la preocupación principal es el alumno, el alumno. El profesor. Mas muchas tensiones aquí. Porque los recursos son escasos. Portugal tenía una crisis financiera muy grave há 5 ou 6 anos atrás. Los ordenados, ¿cómo se dice? Los salarios se quedan congelados muchos años por causa de la crisis. Por isso havia muita tensão no professorado dizendo, não, isso é muito mais trabalho para mim. Se eu vou ganhar, se o salário é o mesmo e a mim não me interessa. Se le pedía más trabajo, tal vez, ¿no? Era pedido más empeñamiento, más trabajo por lo mismo ordenado. Sí. O sea, se les pedía claro que para mim, eu sou professora, por isso, para mim não era mais trabalho, era trabalhar de outra forma. Trabalhar de outra forma, mas quando tienes a tua cabeça formatada para trabalhar solo a matemática, não queres saber o que na sala do lado estão fazendo na artes ou geografia. A tua cabeça está para... Dizes, não, a minha responsabilidade é ensinar matemática. Se o aluno não aprende matemática, então alguém que trabalhe com ele. Havia muito apoio, não? Aulas de apoio fora da sala. Uma das grandes, vou chamar guerras, foi que o secretário de Estado disse que os alunos tinham que estar dentro da sala. Não só nas salas de apoio. E começamos trazendo o professor de apoio para a sala de aula. Muito bem, não tiramos horas. Tienes un profesor de apoyo, tienes no le quitamos horas, no le quitamos horas. No le quitamos horas, mas o professor viene para a sala. Vamos fazer coadjuvação. ¿Sí? 2 professores ayuda entre dos, ¿no? E uma revuelta. Sí. A minha sala de aula não entra ninguém. Os alunos é que estão mal, têm que sair. Alguns. Isso continua. Trabalho continuado. Muy importante la voz de los estudiantes. Creamos, a partir del Ministerio Central, creamos la voz de los estudiantes.
La voz significa assembleias que vienen à Assembleia da República, significa assembleias que estão com o Ministro da Educação, com o Secretário-Geral e que trazem ideias. De los y estudiantes, aportan ideas los para... estudiantes se reúnen en asamblea y vienen a la Asamblea de la República, que es aquí como el gobierno. Vienen al gobierno Sí, al gobierno. o vienen a reuniones al Parlamento. Vienen a Parlamento. reuniones con el ministro. Los alumnos. Sí, asambleas de alumnos, de Assembleias entidades. de todas, las desde no entidades. pré-escolar. Sí. Todos. Não trouxe, mas temos um filme com várias Una película. capturas. Depois pode compartilhar convosco, que mostra desde los pequeños. ¿Cómo los elegís? ¿Cómo se eligen? Da própria escola. Los propia escuela. sí. Los escogen. Sí. Desde los pequeños que participan y que se cuestionan las mudanzas. Y muy Que ponen en participados. causa los Para mí, cambios. Y los- esta a participação dos alunos, por um lado. Por outro lado, temos hecho um piloto alargado, uma experiência Grande. alargada, grande, com Amplia. buenos resultados interessantes, por um lado. E depois uma outra coisa, que ainda não é falado, que foi que o Ministério da Educação criou equipas regionais que hablam e trabalham com os centros de formação de los professores, que los temos regionais, e diretamente com as escolas. Significa que o nosso sistema tem uma inspecção da educação, que inspeciona as escolas por um sistema aleatório de visitas ou quando há denúncias. Isso é a inspeção. Especial. Mas foram criadas equipas multidisciplinares que também têm pessoas da inspeção, mas que nas visitas não têm um papel de inspetor. Têm apenas um papel de apoio e de levantamento de necessidades formativas Sí, sí. e de trabalho de proximidade. Significa que o que tínhamos antes era as escolas e o Ministério. Y ahora hay una cosa E intermedia. agora há uma estrutura intermédia que está geograficamente e que faz esta articulação. Sí, porque en Portugal sí que hay centros de formación de profesores a nivel regional. Sí. Siempre los ha habido. Toda como a aquí los- formação de professores. Los de FIES, eso ha existido siempre. Sí. Y esos también Sí. controlan. Sim, trabalham em conjunto. Trabalham em conjunto. Porque até agora o que tínhamos era um professor que dizia: me preciso de capacitar em TIC, digital, que muy bien, es libre de decidir. Ahora no, ahora tiene un plano de formación para o agrupamiento. Cada escuela tiene un plano y los Plano, e profesores diz, não, se forman precisamos de nos desarrollar en otro. numa outra área, por exemplo, de avaliação de aprendizagens. Então, vamos trabalhar com o centro e vamos preparar a formação porque precisamos de nos capacitar. Isto, por exemplo, também não foi bem aceito pela esquerda. A esquerda diz, não, o professor é livre, pero se quer Para fazer formarse en lo que quiera, ¿no? Isso, Y no en la necesidad concreta. tensões, uma vez mais, tensões entre estas. João Francisco Maria, cada qual o nome tem. Quando vos dou os bons dias, ninguém responde a ninguém.